mas é muito importante que tenha um investidor mais experiente, com um olhar até para, de repente, perceber problemas ou oportunidades junto ou antes de você. Então, a gente pede esses relatórios, o empreendedor ele gasta um tempinho por mês para passar para a gente dados financeiros e dados de impacto. E a gente traz, provavelmente, conselhos, oportunidades. Temos uma rede do bem, que é uma rede de mentoria, caso você precise, não sei, de uma mentoria em marketing ou de e-commerce, algo assim, a gente tem isso disponível. Mas isso tudo é porque, desde o início, a Cital notou que era importante, que dar apenas dinheiro para um negócio de impacto não é o suficiente. O negócio de impacto ele precisa de auxílio, tanto para entender melhor o seu impacto, como para se estruturar, como para se planejar, né? Então, isso é uma coisa, assim, o copo está meio cheio ou meio vazio. Você sabe que você vai ter que fazer reportes, o investidor de impacto normalmente pede isso, mas os reportes eles te ajudam a ter uma noção de gestão. E normalmente o investidor também tem aquela tarimba de, às vezes, perceber coisas que você não vai perceber e te auxiliar no direcionamento. Mas entender, né, gente? No final é um negócio com pessoas, com receitas e com sobras ou perdas. E a gente vai ajudar vocês também. A ideia é ajudar a ter esse olhar holístico mesmo. Estou impactando, até porque se o seu negócio não sobrevive, seu impacto também não sobrevive. Então a ideia é manter o negócio vivo para que o impacto consiga se perpetuar, né? Legal, você acabou já respondendo uma pergunta aqui, também do Marcos, que ele perguntou se além de apoiar no investimento, a Cital também apoia e orienta em gestão e como que faz. Então, a base dessas mentorias que você comentou? Isso, é. A Cital, normalmente quem faz o investimento não acelera, porque ou você vai escolher um foco ou você vai escolher outro. A Cital dá apoios, que a gente fala que é uma vez por mês, e a gente faz pontes, que são muito importantes. E quando os negócios perguntam, porque assim, o empréstimo, que é o que mais a gente faz, a gente tem outros instrumentos também, mas 90% do que sai e volta de dinheiro é através de empréstimo. O empréstimo, ele não vincula a decisão. Eu posso virar e contar para o empreendedor o que eu acho que ele deveria fazer, mas ele não precisa seguir isso. Só que, normalmente, os empreendedores, eles nos procuram, até por si só, muitas vezes, além da reunião que a gente faz mensal, porque o Léo fala muito isso, não é porque eles têm que nos ouvir, é porque a gente tem o que dizer. E normalmente dá certo, assim, é uma parceria que dá muito certo. A gente tem dentro da Cital especialistas em finanças, especialistas em negócios, né, que podem dar esse direcionamento. Mas são mais pontuais, não é uma aceleração, e é para um negócio que normalmente já está andando com as próprias pernas. Ele vai precisar de ajuda naqui e ali. Agora, se ele precisar se reestruturar, refazer o modelo de negócio dele, o que a gente aconselha é procurar uma aceleração. Às vezes acontece muito de a gente falar, cara, seu impacto é incrível, seu negócio tem um super potencial, mas procura a Quintessa da vida, procura uma aceleradora e depois daqui a 6 meses você bate aqui que a gente com certeza vai investir em você. Então, entender o quão pronto você está, a gente vai ajudar, o investidor normalmente ajuda, mas o investidor não acelera. Legal. Tem uma pergunta aqui também, se existem investidores mais voltados para negócios iniciais ou negócios em estágio de escala? Ah, é legal. Existem e existe o tipo de instrumento para isso. Os negócios iniciais, eles precisam de investimentos mais de longo prazo. Seja qualquer investimento que você não tenha que pagar a partir do mês seguinte, é só pensar assim. A dívida conversível, como eu falei, ela pode ser de 2 a 5 anos. Tem instrumentos inovadores também, que eles são ligados, por exemplo, ao teu resultado ou à sua receita. Você só paga quando você está bem de receita e resultado. Tem também o equity que eu falei. Então, normalmente, no início do negócio, você acabou de se formar, você precisa de uma coisa de longo prazo e normalmente o que o investidor fornece é equity, é participação, é investimento anjo. Uma vez que você já esteja com uma receita mais estruturada, saindo do prejuízo, você pode pensar em investimentos de empréstimo. E aí o empréstimo você pode já começar a pagar, mas como eu disse, o empréstimo socioambiental tem condições bem melhores, já de cara.
E o que a gente fala é que, normalmente, o empreendedor de impacto, ele precisa de um apoio diferenciado quando ele está no Vale da Morte, que a gente fala. O Vale da Morte é entre 100 mil e 1 milhão. É um nome horrível, gente, mas é onde até a Cital e outros investidores de impacto atuam, que é, você não é tão pequeno para tirar do seu bolso ou de famílias e amigos, e você não é tão grande para conseguir uma condição legal com instituições financeiras regulares. Então, nesse momento, você precisa de um investimento de impacto. Se você é um negócio de impacto e aí você já fatura mais de 2 milhões, mais de 3 milhões, claro que tem alguns instrumentos de investimento de impacto para esse nível, mas normalmente o setor financeiro ele não é tão mal com você, vamos dizer assim. Você está mais consolidado, você consegue condições melhores junto ao banco ou outros instrumentos assim possíveis. Legal. Teve uma pergunta aqui que eu acho que você pode dar um panorama, se existe valor mínimo, máximo, médio de investimento. Acho que foi um pouco isso que você falou sobre valor, né? Existe essa diferença. Existem investidores que só pegam a partir de 1 milhão. Existem investidores que vai ter um pouquinho menos. Tem essa questão também do volume de valor que o negócio precisa, que o negócio vale e que o investidor investe, né? Então, tem que ter essa separação também. Tem que ter. A gente fala dos nossos tickets médios, Ju, mas o Yunus mesmo, que é um parceiro que tem uma atuação muito ampla com o negócio de impacto, que faz empréstimos, pega um ticket muito maior que a Cital. A Cital ela é focada entre tickets entre 100 mil e 1 milhão, mas normalmente não chega muito perto de 1 milhão. Fica até uns 700 mil, é o mais comum. E é para os negócios que acabaram de sair daquele estágio inicial de prejuízo e está começando a dar resultados positivos e precisam de dinheiro para investir, para expandir o impacto e para expandir a atuação. Já o Yunus, por exemplo, dá empréstimo também, mas é um negócio faturando acima de 1 milhão ou 2 milhões. Não tem tanta regra para isso. Agora, é claro que é difícil você ver um empréstimo de 5, de 10 milhões, né? Isso aí é uma empresa muito mais estruturada. Mas quando você fala em equity, aí os tickets já são mais maleáveis. Você pode pegar ele desde o início e acontece muito entre 1 milhão, entre 2 milhões, que para a gente, em negócios de impacto, é bastante dinheiro, gente. A gente fala assim como se fosse, não, 1 milhão, tranquilo, de equity. Não, é bastante dinheiro, ainda mais para um negócio inicial, que às vezes, para começar, o empreendedor começa com uma economia de 10 mil, de 15 mil, que é o capital social, né? Então, a gente já consegue tickets maiores, por ele ser mais de longo prazo, mas lembrando que é um investidor que vai virar o seu casamento. Agora, para outros, como dívida conversível e aquele que eu falei também, tem um inovador que ele vai de acordo com a sua receita, você consegue pegar tickets maiores, porque maiores do que o empréstimo comum. Porque você vai começar a pagar só daqui a 4, 5 anos. Então, dá tempo de você se estruturar. Acontece muito dos negócios que pedem dívida conversível para a gente ser 700 mil, 800 mil, aí quase 1 milhão. Enquanto os negócios que pedem empréstimo para a gente é mais 300 mil, 400 mil de média. Agora... E para quem quer menos de 100 mil? Um negócio que está começando, mas eu não preciso de tanto assim, eu preciso... Que tipo de investimento que serve para ele? É o empréstimo nesse caso? Se eu estou falando de um dinheiro um pouco menor? Acredito que seja. Tem o famoso microcrédito, né? Que ele começou até na Índia. Ele é normalmente um instrumento de impacto. O microcrédito ele é bem barato e ele serve para tickets de 10 mil, de 6 mil às vezes, de 15 mil quando você precisa. Tem um exemplo bem legal que a gente usa, não sei como esse negócio está agora, mas ele estava bombando há um ano atrás, que era o Banco Maré. É um banco que dá pequenos empréstimos, né, para a população de comunidades cariocas. E aí é a pessoa que precisa, às vezes, de 1.000, de 2.000 reais, ou o pequeno agricultor que precisa de 10 mil reais. Aí tem microcrédito que, se eu não me engano, os juros também são bem acessíveis. Eu acho que é 1% ou 2%, algo assim.
mas a gente aconselha ir para esse ramo. Às vezes tem organizações que procuram a Cital querendo bem menos 20 mil e a gente faz uma ponte para o microcrédito. Legal. Tem uma pergunta aqui que a gente estava falando sobre quais são as aceleradoras, as principais aceleradoras de impacto no Brasil e no mundo, que você acha? Nossa, eu tenho até medo de falar, porque eu tenho medo de esquecer de falar de alguém. É uma pergunta capciosa. É capciosa. O que eu aconselho é olhar a atualização da Aliança pelos Investimentos de Impacto, da PAIP Social, mas o que a gente conhece muito, que está sempre por aqui, Quintessa está sempre por aqui, né? Artemisia está sempre por aqui. Do mundo, aí eu já não sei te dizer, tem muita coisa acontecendo lá fora, ainda mais nos Estados Unidos. O investimento de impacto ele é muito mais ativo, assim como negócios de impacto. Mas no Brasil, você vendo esses guias principais que a gente falou, você vai conhecer as 5 que existem. Eu acho que é mais por esse caminho, sabe? E também tem aquela coisa, né? A Fernanda tá citando Quintessa, Artemisa, porque ela é de São Paulo, tá, gente? Ela tá lá. Tem isso, Tem isso isso. também, tem uma coisa também, né? Ela tá lá em São Paulo, então é natural ela citar os que estão lá. Aqui no Rio, a gente tem outras aceleradoras e também tem empresas que não são, por natureza, aceleradoras, mas têm os seus programas. O próprio Sebrae é a gente tem todo o nosso DNA, mas hoje a gente tem um programa de aceleração já reconhecido, né, que já existe há 4 anos, que é o programa Impacta, que a gente vem falando dele aqui. A gente falou sobre a Abelha, também esteve aqui com a gente nos programas de aceleração. Existem diversos tipos de programas com diversos focos, e aí o guia da 2,5 da Quintessa também pode ajudar nesse entendimento de ver o que tem no mercado e o que eu me encaixo, né? O que eu vou buscar. Uma última pergunta aqui, aliás, uma última pergunta do chat, para depois a gente fechar com uma dica de ouro. Qual o faturamento mínimo anual que a empresa deve ter para pegar um empréstimo na Cital? Você tem uma base? O que a gente fala é que o investidor de impacto ele nunca quer machucar o seu negócio, né? Então, a intenção quando a gente diz não, não é que não vou te dar empréstimo, é que o empréstimo vai te prejudicar nesse momento. Então, a gente não pode fazer isso. Então, a gente pede que o pedido do empréstimo seja pelo menos que a receita seja pelo menos 3 vezes o que você está pedindo de empréstimo. Isso eu já fico um pouco mais tranquila, porque eu estou vendo que seu nível de faturamento é bem maior do que você precisa, você vai provavelmente fazer um investimento que vai crescer ainda mais esse faturamento. E entendendo que a gente pega empréstimos, a gente faz empréstimos a partir de 100 mil, então uma receita a partir de 300 mil. Agora, existem exceções. O que acontece bastante é que novas empresas de tecnologia, às vezes elas já nascem num break-even, elas já nascem com um modelo operacional que sobra dinheiro. Por exemplo, o aplicativo. Aplicativo é uma das coisas que é incrível, né? Tem 3 pessoas trabalhando e às vezes eles estão faturando milhões ali. Acontece muito de aplicativos que propõem impacto até de larga escala, porque você está lidando às vezes com populações, de repente, de uma região. E você já nasceu com uma receita, programadores, por exemplo, que já fizeram esse software, e uma sobra de recursos. E aí um investimento em empresas de tecnologia, eles às vezes trazem um ramp-up, que a gente chama, né? Trazem uma aceleração para a receita muito grande, muito rápido. Então, essas exceções, aí a gente entende que você pode pegar, de repente, um empréstimo maior do que a sua receita, mas que o resultado vai acontecer em curto espaço de tempo. Então, não tem regra, mas a nossa regrinha antiga é, o negócio existe há 10 anos, é um produto comum, físico ou serviço, é que você tem uma receita de 3 vezes, pelo menos, do que você pediu. Legal. Antes só de fazer a última pergunta, a Isabel colocou aqui no chat que ela quer muito ter um negócio de fotografia, que está correndo atrás, mas hoje a maior dificuldade dela é a gestão do tempo, porque ela é mãe de 3 e na maioria das vezes o tempo
escasso. Olha, Isabel, eu super entendo. Essa questão do tempo já está difícil para todos nós agora, né? O online veio e acabou nos consumindo mais ainda. Sendo mãe de 3, eu imagino como deve ser. Mas se você quiser apoio nesse seu planejamento aí desse seu negócio, procura o Sebrae. A gente ajuda nesse momento de modelagem, de entender que negócio é esse que você quer fazer, como fazer. A gente tem um site especial para esse momento que está acontecendo agora de pandemia, que é o Especial Coronavírus. Lá tem muitas dicas, tem muitas informações e tem um campinho lá embaixo de consultoria gratuita. Então, todo mundo que está participando do Talk agora, se quiser uma orientação para o seu negócio que já está em andamento, ou até mesmo para falar sobre negócios de impacto, vocês podem acessar esse Especial Coronavírus. A gente já colocou o link aqui no chat para poder ter uma orientação ali um pouquinho mais individualizada, tá bom, Isabel? E aí, eu queria perguntar, Fê, para a gente fechar, assim, uma dica de ouro, ou 3 dicas de ouro ali, para quando a gente vai buscar, quando a gente, né, o empreendedor, vai buscar um investidor, assim, o que é que o investidor vai olhar para analisar? Então, quais são as, sei lá, 3 perguntas que vocês vão fazer que tem que estar na minha ponta da língua? Legal. Eu até peguei esse link, tá? Que vocês fizeram da página do coronavírus, da pandemia. Adorei, vou pegar umas dicas lá também. 3 dicas de ouro, né? O que a gente olha? Qual o seu sonho? Por que você fundou? Quando você conta sobre o seu negócio de impacto com os olhos brilhando, nossa, não tem preço, gente. Assim, a gente também fica encantado, a gente trabalha com impacto. Então, quando a gente vê e começa a analisar um negócio com impacto incrível, a equipe já fica, meu Deus, a gente precisa auxiliar esse negócio, sabe? Então, contar com o coração. Falar o porquê que você fundou e qual é o impacto que você propõe e por quê. A segunda dica é aquela: conheça o seu negócio. Já traga de cara qual é a sua estrutura nesse momento. Você sabendo sobre o seu negócio, sabendo seus pontos fortes e fracos, você está passando muita segurança no primeiro contato. Eu sou essa organização, eu faço, meu modelo de negócios é assim, esse é meu cliente, é assim que eu produzo, é assim que eu faço o serviço. E o terceiro é qual o seu momento financeiro. Você não precisa saber qual o melhor instrumento financeiro para você, mas você precisa saber contar o seu momento financeiro. As pessoas às vezes têm muita vergonha de falar, eu ainda estou no prejuízo. Gente, todo negócio começa no prejuízo. Assim, uma coisa comum. E outra coisa, todo negócio que passou pelo corona e não tem, de repente, um produto que tem muito a ver com isso, né, com o momento do home office, com o momento do e-commerce, todo mundo passou por essas dificuldades. Então, conta de peito aberto, assim, tá faltando dinheiro, tá sobrando dinheiro, tô com um problema aqui de escalabilidade, sabe? Saiba contar a verdade pra gente, que o investidor de impacto está aqui pelo impacto também, assim como você. Então, aquela coisa, né? Conte sobre o seu impacto com brilho nos olhos, saiba falar do seu modelo de negócios e conta pra gente do seu momento financeiro. Tem algumas entrevistas que a gente acaba assim, meu Deus, eu daria o dinheiro para esse cara amanhã, mas eu tenho que analisar melhor. Então, tem aquela coisa também de trazer a mágica do seu negócio para o investidor, sabe? Compartilhar isso com a gente. Ai, muito bacana. É isso, né? Se deixar a gente que super acredita nesses tipos de negócios, quer ajudar todo mundo, quer colocar todo mundo. Eu tive uma pergunta aqui no privado, né? Falando por que tanta burocracia para ajudar empreendedores nesse momento. Porque, apesar de tudo, eu vou dar a minha opinião e aí você responde também. Acho que, apesar de tudo, a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando que a gente entende o propósito do negócio, mas a gente vive num mundo capitalista. Embora seja um capital que a gente está falando que é um capital do bem, que entende a realidade do empreendedor, mas precisa ter garantia. Capital lida diretamente com risco, e a forma que as instituições, os investidores têm de segurar esse risco dele, esse dinheiro que ele tem, para poder ajudar, tendo um pouco de burocracia, né? É um pouco isso, né? É isso, Ju. É o copo meio cheio ou o copo meio vazio.
O banco ele vai te responder em 24 horas, só que ele vai te cobrar 6% ao mês de juros, né? A gente não, como o investidor de impacto ele está muito preocupado com o impacto, e isso é novo, gente, lembrando, o impacto é novo para todo mundo, inclusive para a gente. A gente vai ter que avaliar com calma. E normalmente, Ju, no processo de avaliação tem muita troca e muito aprendizado. As coisas que a gente pede para o empreendedor, que às vezes ele não acompanhava, ele começa a ter noção, sabe? Começa a ter uma gerência sobre isso. Então demora um pouco para receber o seu dinheiro, mas vale a pena. A gente chuta assim. E eu acho que uma coisa bacana, que é diferente também para a gente falar para o pessoal que está aqui na live, é que assim, quando a gente fala um negócio que vai buscar investimento num banco, por exemplo, ele entra numa fila, né? Tem lá uma fila, vai preencher um cadastro e vai esperar. Quando a gente está falando desses investidores de impacto, é uma relação mais 1 a 1, igual mesmo você está falando, né? Liga, troca, tem entrevista, tenta entender, o investidor vai dar alguns insights, vai dar alguns feedbacks que nos outros bancões que a gente fala, no bancão não é isso. Entrou na lista, pediu, é sim ou não, sem você ter a oportunidade de não, sem ter o talvez, sem ter o eu faço, mas não está estruturado. Então tem essas questões também, né? Tem. Fora que tem um acesso a um capital muito mais acessível, questão de custo, né? No final, a relação ela é muito mais ganha-ganha, só que ela é uma relação de longo prazo. Assim, se tem alguém precisando de um empréstimo para daqui a 20 dias, realmente não vai conseguir acessar, ou de um equity, né? Mas por isso que é bom também se planejar. E com calma, se planejar, ver o melhor instrumento, o melhor investidor. O dinheiro vai chegar, vai ter trocas e, gente, normalmente dá tudo certo. Eu estou trabalhando com isso há quase 3 anos já. Até agora eu não vi um investimento de impacto que deu ruim, que deu problema na relação, que o negócio faliu. Normalmente o negócio cresce. A relação é muito próspera entre investidor de impacto e negócio de impacto, sabe? Muito legal. Olha, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Eu vou confessar novamente que eu sou super a favor de uma temporada 2 da nossa Semana de Impacto, porque está muito bacana. Muito obrigada, Fernanda, pelo seu tempo, pelas suas explicações. Eu acho que foi muito rico. A gente abordou pontos que geralmente a gente não fala, né? Ou que não fica assim tão claro. Acho que foi bem claro para os participantes. Você quer dar uma palavrinha final para a gente fechar? Tá ótimo, eu também adorei, gente. Obrigada pelo convite. Sebrae é incrível, eu sempre falo isso para todo mundo. Vocês trazem soluções muito completas para o pequeno empreendedor, para o médio, né? Ainda mais agora com o direcionamento para o impacto, eu achei incrível. E, gente, assim, o que a gente acredita na Citaui é que o mundo está aí com muitos problemas, ainda mais o Brasil, né? Vamos dizer assim, mas é também um mundo de oportunidades para negócios de impacto. Se você quer resolver um problema social ou ambiental, realmente no Brasil tem temas até a gente cansar, né? E eu acredito muito que seja um momento para isso, que quem for entrando agora como negócio de impacto, como investidor de impacto, daqui a pouco a gente vai estar muito mais não só estruturando o ecossistema, mas com um ecossistema robusto, com dinheiro acontecendo mais facilmente, né? E com negócios mensurando melhor impacto, expandindo impacto. A gente acha muito que essa é a hora. E se tem negócios que não têm um propósito, né, no seu cerne, na sua missão, que conseguem se organizar e crescer, imagina um negócio de impacto, que ele propõe valores, ele propõe ganhos para sociedade, ganhos para o meio ambiente e ganhos também, muitas vezes, para os investidores. É uma solução muito mais completa. Então, a gente acredita nesse segmento e, assim, conheçam mesmo o ecossistema, estejam nos eventos. Tem muita gente querendo ajudar o empreendedor de impacto, sabe? Então, a gente acha que é um momento difícil como país, até como mundo, mas é um momento de oportunidades para o impacto. Então, eu, pelo menos, tal, e a gente se coloca à disposição. Pode passar meu e-mail também, se quiser, para as pessoas. A equipe ali é pequenininha, mas a gente move muita coisa. E outros negócios, aceleradoras, o próprio Sebrae.
investidores de impacto normalmente têm muita disponibilidade de conversa, de guia, né, para auxiliar vocês. Pessoal, muito obrigada por todo mundo que participou. A gente colocou aí o link no chat da nossa pesquisa de avaliação. Não deixem de avaliar, a gente vai levar em consideração tudo que está nessas avaliações para poder pensar os nossos próximos passos, pensar os as nossas programações, de repente uma temporada 2 aí. Hoje à tarde, às 3 horas, a gente tem o último talk da nossa semana. A gente vai falar sobre sustentabilidade, os pilares da sustentabilidade nos negócios. Muito obrigada por todo mundo participar. Espero vocês. Tchau, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, Ju. Obrigada a todo mundo. Um beijo.